Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, paz seja convosco. Deus abençoe os nossos queridos e amados irmãos que participam dos cultos da nossa igreja, levando Deus a sério no bairro Marumbi, os irmãos aqui da Grama. Deus abençoe vocês. Estamos aí ansiosos para voltarmos a nos reunir novamente e aguardamos, esperando com ansiedade esse momento tão especial de podermos estar juntos. Um abraço para todos os nossos irmãos, o diaconato, os pastores, os membros, as crianças, os jovens, enfim, todos os nossos amados irmãos. Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero meditar com os nossos irmãos sobre um texto que se encontra em Jonas, no profeta Jonas, capítulo 3, lá no versículo 6. Nós vamos meditar nesse texto e falarmos alguma coisa a respeito de Deus para a nossa vida, para todos que nos assistem, em nome de Jesus. Diz assim o texto, capítulo 3, verso 6, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza, e fez uma proclamação que divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se lhe converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito faria e não o fez. Muito bem. Meus queridos irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo no isolamento social, lamentavelmente, as pesquisas que têm sido feitas durante esses meses, estas semanas de isolamento, houve um aumento muito grande da violência doméstica, muito grande. Lamentavelmente, crianças estão sendo espancadas, violentadas, mulheres sendo assassinadas, violentadas, por própria pessoa de dentro da sua casa, né? Então, lamentavelmente, a violência aumentou de forma assustadora dentro dos lares. Aumentou também, de acordo com a pesquisa, o uso e abuso da bebida alcoólica. Então, lamentavelmente, o álcool não combina com nada, não combina com direção, não combina com relacionamentos, não combina com coisa alguma. Por isso que Deus ensina na sua palavra
afastar-se por completo da bebida alcoólica. Mas, lamentavelmente, o ser humano, sentindo a ausência de Deus na sua vida, a ausência de Deus na sua casa, esse vazio que ele sente, esse vazio existencial, faz com que a pessoa tente preencher esse vazio através da droga, do alcoolismo e de outras coisas mais, levando-o a praticar atos que dentro da sua normalidade ele não o faria. Então, eu venho neste vídeo trazer um pouco de esperança para você que está do outro lado, você que me assiste, você que me ouve. Eu venho em nome do Senhor Jesus trazer um pouco de esperança para você através da palavra do nosso Deus, que pode mudar todas as coisas na sua vida. Deus pode mudar. Não perca a esperança. Não perca a esperança. A sua vida pode ter uma mudança radical, uma mudança de 360 graus, se você quiser. Esse texto que nós acabamos de ler fala-nos de uma cidade chamada Nínive. Esta cidade, uma cidade de 120 mil habitantes, aproximadamente o porte da cidade de Barbacena, 120 mil habitantes, a Barbacena deve estar um pouquinho mais, mas para você ter uma ideia, o tamanho desta cidade. Mas era um povo, os ninivitas, era um povo muito violento. Ele vazava os olhos dos seus inimigos quando eles prendiam, quando iam para a guerra, que pegavam os seus inimigos, eles vazavam os olhos do inimigo, furavam os olhos da pessoa, cortavam-lhes as línguas, arrancavam-lhe a língua, tiravam o bebê de dentro da barriga das grávidas e matavam as pessoas de forma brutal e violência. Então este mal, isso não está longe da realidade que nós estamos vivendo no Brasil. A gente está vendo aí crianças sendo assassinadas pelos próprios pais, né? Aquele caso lá do Rio Grande do Sul, que a criança foi assassinada pela própria madrasta, né? Aplicando uma injeção letal na criança e enterrando criança de 11 anos. Outro caso também agora recente. E assim vamos vendo a mãe também, outro caso, criança pequena foi jogada no rio. Então a gente está vendo assim uma violência semelhante ao que estava acontecendo com Nínive, com a cidade de Nínive. Então, Deus enviou Jonas, o profeta Jonas, para que ele fosse até essa cidade e pronunciasse o juízo de Deus sobre ela. E Deus falou assim, vá para Nínive, vá até Nínive e pregue a mensagem, a pregação que eu te disser. A pregação que eu te disser, a mensagem que eu te ordenar. Você vai dizer que dentro de 40 dias, essa é a mensagem que você tem que levar. Dentro de 40 dias, Deus vai destruir Nínive. Deus vai destruir Nínive. Então Jonas, sabendo da cidade que era violenta, logicamente, ele foi para outra direção. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas já vamos entrar diretamente quando ele começa a entrar pela cidade anunciando a mensagem que Deus ordenou que ele pregasse. E ele andando dentro da cidade, as pessoas viam aquele homem vestido de forma estranha
e falando: dentro de 40 dias Deus vai destruir Nínive. E ele falava, só isso que ele pregava: dentro de 40 dias Deus destruirá Nínive. E aquela mensagem de Jonas foi se espalhando de boca a boca, até chegar aos ouvidos do rei. Quando o rei ficou sabendo que a sua cidade iria ser destruída pelo Deus vivo, ele faz uma grande proclamação, ele desce do seu trono, tira as suas roupas reais, sai do seu trono, se veste de roupa de saco, se cobre de cinzas e ordena a todo o povo que não dê comida, não dê alimento, não dê pasto, não dê nada para os animais, nem para os homens, nem para as crianças. Todos iriam estar em jejum durante 3 dias. Nenhum animal comeria. Até os animais seriam cobertos de cinzas. E cada um clame a Deus pedindo perdão. O próprio rei reconheceu que o seu povo era um povo maligno, que eles seriam destruídos. Então houve uma grande conversão, uma grande transformação. Eles se arrependeram das suas maldades, das suas crueldades, dos seus crimes hediondos. Eles se arrependeram e Deus, então, mudou o destino de Nínive. A história de Nínive foi mudada. Deus os perdoou porque houve sincero arrependimento. O povo de Nínive se arrependeu de sua maldade, dos seus crimes violentos. Irmãos, há esperança quando nós tomamos uma atitude, quando nós reconhecemos que tudo que está vindo sobre nós é a ausência de Deus em nossa vida. Quando nós reconhecemos que estamos trilhando caminhos errados e nos arrependemos, tudo pode mudar, tudo pode ser transformado. Assim como Deus mudou a história de Nínive. Essa cidade era para ter sido toda destruída, queimada. Mas Deus viu o arrependimento, o reconhecimento desse povo, o reconhecimento dos seus crimes, da sua maldade, e eles se arrependem e se voltam para Deus, e Deus muda, transforma essa cidade violenta numa cidade pacífica. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo que o sistema de valores são opostos a Deus, ou seja, totalmente contrário a Deus. E que este mundo, ele está debaixo do juízo de Deus, tal qual Nínive. Nínive, ela estava sob o juízo de Deus, mas a mensagem foi levada até eles para que eles pudessem se arrepender, para que eles tivessem uma nova chance. Nós
fazendo uma comparação, hoje o mundo, em especial a nossa nação, o Brasil, está milhares de vezes mais violenta e mais cruel do que Nínive, mais corrupta do que Nínive, porque nós vemos aí a situação de doença, esse vírus que está aí ceifando milhares de vidas e uma determinada classe se aproveitando dessa situação para extorquir a nação. Isso é crime hediondo. Isso é uma maldade sem limite. Então o Brasil, nós estamos nesses dias sob o juízo de Deus. Olha o que está acontecendo nos lares. Olha o que está acontecendo nas famílias. Olha o que está acontecendo na nossa economia. Olha o que está acontecendo. Então nós estamos vivendo nesses dias sob o juízo de Deus. O apóstolo São Tiago, lá no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quem quiser viver nesse sistema que está aí, esse sistema dominado por Satanás, esse padrão de vida dominado pelos demônios, porque a Bíblia diz o mundo inteiro jaz no maligno. A gente vê pessoas, às vezes, da igreja que se propõem a representá-la lá nas câmaras municipais, estaduais, federais, mas eles acabam entrando no sistema, se corrompem. Por isso, o silêncio que nós estamos vendo nesses dias, só na Câmara Federal dizem que tem quase umas centenas de pessoas que se dizem cristãos, mas onde eles estão? Onde eles estão escondidos? Por quê? Porque envolveram-se com um sistema diabólico, maligno, então estão envolvidos também na corrupção, então ficam em silêncio, escondidinhos, porque entraram no sistema diabólico e maligno. Então, irmãos, o mundo hoje, ele está sob o juízo divino, tal qual estava Nínive. Mas, por outro lado, há pessoas neste mundo que precisam ser amadas, que precisam ser resgatadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque elas não têm culpa de estar vivendo num país que, lamentavelmente, decidiu viver um sistema maligno, diabólico, onde leis são aprovadas para matar as crianças. Qual a diferença dos ninivitas, que arrancavam as crianças, abriam a barriga da mãe e tiravam as crianças de dentro da sua barriga? Qual a diferença que tem hoje? As leis que são aprovadas, a lei do aborto, matem as nossas crianças. Se você soubesse como é praticado o aborto, você teria nojo de certas classes. Porque, às vezes, nessas clínicas
que existem por aí. Uma pessoa chega porque ultrapassou as fronteiras, os limites impostos por Deus e engravidaram. Mulheres engravidaram. Moças, jovens, adolescentes engravidaram. Então a primeira coisa é se livrar da criança. E aí procura uma clínica dessa. E eles enfiam um ferro pontiagudo e vai furando a criança no ventre da mãe. E o sangue começa a escorrer. E em poucos minutos, aquele bebê expelido, cheio de furos, cheio de buracos, assassinado dentro do ventre da sua mãe. Ou quando não bebam alguma coisa para expelir a criança. Então, irmãos, olha, não tem diferença de Nínive. Não tem nenhuma diferença. A corrupção, a violência, lamentavelmente. Mas a esperança nasce quando o evangelho é proclamado. A esperança nasce quando o evangelho é anunciado. Então tudo pode mudar, assim como mudou Nínive, o nosso Brasil, a nossa nação, ela pode mudar se tiver homens e mulheres que falam aquilo que Deus mandou falar. Não fica jogando flores, não fica agradando multidões, não fica massageando o ego. Porque a preocupação de muitos pregadores hoje é massagear ego. Lamentavelmente. Porque tem medo de falar contra o pecado. Tem medo de falar do adultério. Porque muitos deles praticam. Tem medo de falar contra o alcoolismo. Porque muitos deles praticam. Tem medo de falar sobre a prostituição. Porque muitos, antes de tocar no púlpito da sua igreja, prostituem-se. Tem medo de falar para o jovem que ele tem que conservar o seu corpo na pureza, na santidade. Tem medo de o jovem ir embora. Mas a Bíblia fala, Paulo falando para Timóteo, que era jovem, ser o exemplo dos fiéis. Daniel tinha 17 anos. E ele disse a si mesmo, não vou me contaminar. Não existe evangelho para adultos, não existe evangelho para criança, não existe evangelho para jovens. O evangelho é um só. Mas, lamentavelmente, muitos estão furtando o seu compromisso assumido com Deus. Então a única esperança para a nossa nação, a única esperança para esse mundo que está aí é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para resgatar essas pessoas que precisam ser amadas, para resgatá-las através da pregação do evangelho, porque elas estão sofrendo por causa do sistema implantado nesta terra. Paulo disse que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A única esperança é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele, só Jesus, não é igreja, não são dogmas, não são rituais, mas o único que pode mudar
por completo a sua vida é o Senhor Jesus. Ele é a única esperança. Mudar o seu casamento, mudar o seu marido, mudar a sua esposa, mudar o seu filho. Só Ele pode fazer. A palavra de Deus nos mostra que um homem chamado Saulo de Tarso, ele fazia questão de ser chamado de Saulo de Tarso. Por quê? Porque Tarso era a cidade natal, a sua cidade natal. E a sua cidade era afamada pelo fato de ser um centro de educação sob o governo dos principais ou dos primeiros imperadores. E na época, era César, o imperador de Roma, que comandava o mundo inteiro. E havia nesta cidade uma grande universidade que se rivalizava com as de Atenas, na Grécia, e também a de Alexandria, no Egito. Então ele se orgulhava de Tarso por causa da grande universidade onde ele se formou. Ele era um homem que falava mais de 5 idiomas. Por isso, Paulo, que era antigamente Saulo, tinha o orgulho de ser conhecido como Saulo de Tarso. Ele também fazia parte do Sinédrio. Sinédrio era como a Suprema Corte, o Supremo Tribunal, não como esse nosso que está aí. Mas era o Supremo Tribunal dos antigos judeus. Então ele se orgulhava disto. E Saulo, como uma autoridade, ele recebeu cartas para perseguir os cristãos, porque ele também tinha orgulho da sua religião judaica. Então Saulo recebeu autorização para perseguir os cristãos que haviam fugido lá para a Síria e para outras regiões. E no caminho, quando ele ia para a Síria, em Damasco, no meio do caminho, uma luz muito forte apareceu para ele. Tão forte que ele caiu, tentou abrir os olhos, não conseguia, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, 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 por que me persegues? Ele tentava abrir os olhos e não conseguia. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando Saulo perseguia os nossos primeiros irmãos da igreja primitiva, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Essa perseguição que está ocorrendo hoje no mundo inteiro, nos países muçulmanos onde cristãos são assassinados, na China, igrejas destruídas, cristãos sendo assassinados na Coreia do Norte, nos países muçulmanos, eles estão perseguindo o próprio Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, o que eu devo fazer? Vá para Damasco e lá
eu te direi o que você deve fazer. E Saulo ficou em Damasco durante 3 dias em jejum e oração, até que Ananias foi comunicado pelo Espírito Santo para ir até onde Saulo estava em oração. Ele falou: mas Senhor, esse homem veio aqui para nos prender. Ele falou: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos gentios, para espalhar o meu nome sobre a terra. Então ele foi onde Saulo estava em oração, e ele colocou as mãos sobre a cabeça de Saulo, disse: Saulo, irmão, o mesmo Jesus que apareceu para você no caminho de Damasco mandou que eu viesse aqui e você recuperasse as vistas e seja batizado. Aí ele recebeu oração, caíram dos seus olhos como 2 escamas, ele foi batizado, e ele então ficou buscando o caminho, estudando sobre Jesus, indo para todos os lugares por onde Jesus havia passado durante os 3 anos de ministério de Jesus, procurando saber de cada pessoa que havia estado com ele, procurando as testemunhas oculares que andaram com Jesus. E depois de 3 anos, ele começou a pregação do Evangelho e foi um dos maiores apóstolos que o mundo já recebeu. Um dos maiores missionários que pisou sobre essa terra. Escreveu várias cartas de dentro da prisão, foi perseguido. Lá na carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 14, ele disse assim: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Por que que ele não se orgulhou de Tarso, sua cidade, da universidade onde ele estudou? Por que que ele não se orgulhou de ser um membro do Sinédrio? Por que que ele não se orgulhava de ser um homem poliglota? Porque Jesus é mais importante do que tudo isto. Ele experimentou na sua vida a coisa mais extraordinária que o ser humano pode experimentar. Não há dinheiro no mundo que preencha esse vazio existencial que está em você. Não há casamento, não há mansão, não há carro de luxo, não há conta bancária, não há viagens ao exterior, não há férias nos lugares mais luxuosos que você pode frequentar, não há joia mais cara do mundo que possa preencher o vazio existencial que está aí dentro de você. Mas Jesus pode fazê-lo. Jesus pode mudar a história da sua vida, como mudou Nínive, como mudou Paulo, como também mudou a minha. Eu, quando vim para a presença de Deus, eu tinha meus 18 para 19 anos. Nesta idade, um jovem, o que um jovem nesta idade poderia querer tirar sua própria vida? Porque eu já tinha experimentado muita coisa nessa vida, com meus 19 para 20 anos. Só graças a Deus, Deus não permitiu que eu usasse drogas. Mas o resto... Então,
um vazio que nada preenchia. Então a minha vontade era acabar com a minha vida. Era o suicídio. E eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim nesse mundo só para sofrer? Então eu prefiro a morte. Eu ia para a beira da estrada para me jogar na frente de carretas, de caminhões. Mas o medo bom fez com que eu não me jogasse na frente de caminhões. Então, irmãos, quando eu vim para a presença de Deus, eu vim desejoso de tirar minha própria vida, porque não tinha paz, não tinha alegria, não tinha prazer. Talvez é o que está acontecendo com você aí. Você está sem nenhuma esperança. Quando eu vim para Jesus, 25 de outubro de 1975, ô dia maravilhoso, ô dia extraordinário, um domingo à tarde, ô coisa gostosa, o desejo do suicídio desapareceu, a angústia da minha alma sumiu. Oh, que coisa extraordinária quando você experimenta Jesus, quando você tem uma experiência com ele, como aconteceu com Saulo no caminho de Damasco, como aconteceu comigo, como aconteceu com milhares de outras pessoas. Oh, coisa, não tem explicação. É uma transformação de 360 graus. É uma transformação radical na nossa mente, no nosso coração, nos nossos desejos, nas nossas emoções, nos nossos valores. Então eu quero me dirigir a você que está sem esperança, que está vivendo uma vida totalmente sem regras, imposta, às vezes pelo sistema que o mundo está vivendo, ou foi sua própria escolha. Às vezes você optou por fazer uso de drogas, ou você entrou pela curiosidade e hoje você não consegue se livrar. Você está aí preso, escravo das drogas. Talvez você seja um escravo do álcool. Quantas esposas às vezes nos procuram dizendo, pastor, meu marido é uma bênção quando ele está fora do álcool, mas quando ele bebe ninguém suporta ele. Talvez você está assim. Talvez você optou por uma vida de furtar o que é dos outros, de roubar o que é dos outros. Talvez você optou por uma vida de ser mentiroso. Talvez você tenha optado por uma vida de homossexualismo. Talvez você seja conhecido por homem briguento. Talvez você seja conhecido por um homem mal pagador, por uma pessoa que não paga os seus compromissos. Às vezes não é porque você não tem, é porque você realmente, isso está aí na sua índole, no seu caráter, você optou por isso. E isso só vai afundando você. Quando você pensa que está passando a perna nos outros, você está se afundando. Porque você um dia vai encontrar alguém mais esperto do que você. E isso está lhe trazendo angústia, porque isto não vem da natureza divina que foi posta dentro de nós. Deus nos criou para sermos pessoas divinas, para sermos semelhantes a Ele. E quando nós vivemos isso ao contrário, então isso traz a angústia, isso traz uma agonia, isso traz um desprazer, um desejo de não estar vivendo mais. Então eu quero me dirigir a você que gostaria de ter uma nova chance de mudar de vida, de sair
dessa situação que você está vivendo hoje. Então, eu quero me dirigir a você que quer mudar a história da sua vida. Jesus é o único que pode mudar a história da sua vida. Talvez você esteja aí falando, pastor, o que eu devo fazer? Olha, eu vou dizer para você da minha experiência. Eu estava desesperado, querendo tirar minha vida. Mas eu recebi um convite de participar de um evento, mas nem sabia do que se tratava. Para mim era uma coisa comum, e quando cheguei num determinado local, eu vi que era um evento evangélico. Então eu ouvi a palavra de Deus, um pastor pregou sobre o Salmo de número 23. Me lembro como se fosse hoje. E ele disse assim: você que está aí, cansado dessa vida, você que está aí, sem vontade de viver, preso às drogas, preso a alguma coisa que esteja destruindo a sua vida, hoje é o seu dia. Saia do seu lugar e venha aqui no altar, que eu vou orar por você. E Deus vai entrar na sua vida. Você vai receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquele que vai mudar a história da sua vida, que vai te libertar, que vai te salvar, que vai transformar a sua vida. Eu saí do meu lugar onde eu estava e fui correndo até lá. E ele orou por nós. Um grupo de jovens também foram. E quando eu abri os olhos, tinha um rapaz do meu lado. E ele foi abrindo a sua camisa e disse assim: olha, você está vendo? Ele estava com a cicatriz do pescoço até a altura do umbigo. Ele disse assim: está vendo essa cicatriz? Eu tinha 5% de chances se eu fizesse uma cirurgia de coração. E ele falando para mim, e eu falei: Jesus, se o Senhor me tirar dessa situação de morte, fazer com que eu escape com vida dessa cirurgia, eu prometo que eu vou seguir os teus passos. E aí eu estou mostrando para você aqui, olha, Jesus me salvou da morte, como ele pode também salvar você. Me dê o seu nome, que a partir de hoje eu vou estar orando para você. Aí dei o meu nome e fui embora. Quando eu chego em casa, a minha vida já não era mais a mesma. Eu quero dizer para você que está aí, faça isso. Entregue aí mesmo onde você está a sua vida para o Senhor Jesus. Entregue o seu coração para Ele e tome a decisão de hoje, a partir de hoje, seguir os seus passos, que eu vou orar por você agora. Feche os seus olhos e receba agora o Senhor Jesus. Arrependa-te da vida que você está levando. Fala: Senhor, a partir de hoje, eu não ponho mais álcool na minha boca. A partir de hoje, eu não ando mais no pecado. A partir de hoje, eu não vivo mais uma vida de lixo, de sujeira. A partir de hoje, eu quero assumir um compromisso de sinceridade, de verdade, de uma vida na tua presença. Receba-me, Senhor. Eu abro meu coração, me entrego a minha vida nas tuas mãos. Faça isso agora. Feche os seus olhos e eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento, meu Pai, esta pessoa que está do outro lado, que assistiu, Senhor, esse vídeo, e está agora, Senhor, numa situação muito difícil, talvez uma situação de suicídio, talvez preso às drogas, talvez preso ao homossexualismo, talvez preso, Senhor,
a uma vida de crimes, a uma vida de pecado. Estenda as tuas mãos agora sobre ele, Senhor. Entre na sua vida agora e liberta-o do alcoolismo, liberta-o das drogas, liberta-o do homossexualismo, liberta-o da vida de prostituição, liberta-o da mentira, liberta-o de todo mal. Senhor, faça uma obra poderosa nesta vida. Senhor, escreva o seu nome no livro da vida e salva esta alma, Senhor. Porque só em Ti há esperança. Eu entrego a sua vida agora nas Tuas mãos. Entra e faça uma revolução dentro dele agora, dentro dela agora. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe esta criança que ora comigo, este casal que ora nesse instante, esse homem e esta mulher que quer ter paz na sua casa, que quer viver uma vida de paz e tranquilidade. Entra, Senhor, e transforma, porque o Senhor é a única esperança, o Senhor é o único que pode mudar a história dessa pessoa, a história dessa família, a história desse jovem. Transforma, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Salva e liberta, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Irmãos, paz seja convosco. Deus abençoe a todos. Brevemente voltaremos a nos encontrar e que esperamos que voltemos aos cultos o mais rápido possível. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado. Paz seja convosco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Obrigado.